há poder numa oração feita com fé. Josué orou pedindo a Deus que o sol parasse, e parou, e eles venceram a batalha. A oração, gente, traz paz, a oração traz segurança, a oração te dá direção, a oração te tira da escuridão, a oração abre os seus olhos da cegueira deste mundo de trevas, a oração cura a ansiedade, a oração cura a depressão, a oração cura a enfermidade, a oração expulsa demônios. A oração em nome de Jesus te salva das ilusões desse mundo decaído. A oração faz você conhecer Jesus e o Pai, levando você a ter intimidade com o Altíssimo. E não é só isso não, gente. Se você está orando com mais de uma pessoa, tem muito poder. E eu vou te contar esse testemunho agora. A gente foi num seminário na igreja e no final a gente começou todo mundo a orar em uma só voz, repetindo a oração junto com o pastor. E de repente, 4 demônios se manifestaram naquele dia e foram expulsos em nome de Jesus. Então a oração tem muito poder. E eu vou te mostrar aqui, ó, existem inúmeras orações de exemplos na Bíblia Sagrada para que a gente possa seguir e usar. Eu separei aqui alguns exemplos para a gente falar sobre eles, mas é claro, não dá para colocar todos aqui. Se eu fosse colocar, a gente ia ficar aqui, ó, dias e dias só falando de orações. Então eu fiz um compiladão aqui para a gente falar sobre essa. Por exemplo, oração para expulsar demônios que Jesus nos ensina. Ele mostra em todo o seu ministério, quando o demônio se manifesta, ele olha para o demônio e fala, sai e não volte nunca mais. E nós, como somos seus servos, ele deu essa autoridade. Eu vos dou autoridade para pisar em serpentes, curar enfermos e expulsar demônios. Olha aqui o que Jesus disse. Em Marcos 3,15, eles receberam autoridade para expulsar demônios. Não é só isso, curar os enfermos, entre outras coisas. É claro que esse demônio ele só sai no nome de Jesus, né? Que Jesus ele ensina para nós isso no seu ministério. Então, a oração para expulsar demônios. E ainda existe aquela oração universal que Jesus nos ensina, que é a oração do Pai Nosso. De repente, né, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntou, Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os discípulos dele. Então Jesus respondeu, quando vocês orarem, digam, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você reparou uma coisa nessa oração? É sempre agradecendo pelo dia de hoje e sempre dando glórias e honras ao Pai. Então essa oração é extremamente poderosa e é uma oração universal que Jesus nos ensina. Existe oração pedindo liberdade. Aquele que está cativo espiritualmente falando, um cativeiro espiritual. E também esse exemplo está aqui, ó, dentro da Bíblia. O clamor do povo do Egito. O povo estava sendo escravo lá no Egito, humilhados, eles estavam morrendo, eles estavam sendo maltratados. Então, eles clamaram pedindo socorro a Deus. E olha o que aconteceu. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Então você observa que Deus está olhando o seu povo e tratando eles aqui, ó, na mão. Por isso desci, né, para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa, uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus e os heveus. Ou seja, é a terra prometida, a nova Canaã. Então eles pediram liberdade, clamaram a Deus, e Deus os liberta desse cativeiro. E também nos liberta de cativeiros espirituais que nos impedem de crescer e conhecer de verdade nosso Rei Jesus e nosso Pai. E ainda existe aquela oração de agradecimento. Quem nunca orou hoje agradecendo o pão de cada dia, agradecendo o alimento? E Jesus nos ensina isso. Em Lucas 9,16, Jesus
pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. Nesse contexto da história de Lucas, Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou uma multidão de 5.000 pessoas com apenas uns pães e alguns peixinhos. Olha o poder da oração, e ele nos ensina a agradecer. Veja, observe esse detalhe aqui muito importante. E deu graças a Deus por ele. Agradeceu. E ainda tem mais. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Ele agradeceu. Nesse contexto, Jesus estava fazendo a última ceia, aquela ceia da Páscoa, antes da crucificação. Então ele nos ensina a agradecer. Ó Senhor, meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço hoje. 1 Reis 8:28. Realmente a Bíblia é o nosso manual de vida, uma vida cristã, até para nós que estamos trabalhando para Deus, e vamos inaugurar um templo, uma igreja, para Jesus. Ele nos ensina também que o Senhor, nosso Deus, lembre sempre desta oração e dos pedidos que eu lhe fiz, que ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel e do seu rei, de acordo com o que precisarem. Aqui nesse contexto, Salomão está inaugurando o templo recém-criado, e ali ele pede a Deus que escute a oração do povo, que ore ali no templo e até ore na direção do templo. Então é muito interessante. E ainda tem o pedido, aquela igreja que está fria espiritualmente, tem poucos membros, as pessoas não estão indo lá para orar, não estão no contexto de estudar, fazer célula. E aí tem também o pedido de restauração das igrejas. Ó nosso Deus, ouve minha oração e atende a súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Aqui, é uma oração de restauração. Nesse contexto, Daniel, foi levado como cativo por Nabucodonosor, e o templo, de Israel tinha sido destruído. E aqui ele está orando para Deus reconstruir aquele templo, para Deus colocar sua mão poderosa e fazer com que isso aconteça. E realmente, mais adiante acontece. Neemias vai, constrói a muralha. O templo de Deus é reconstruído logo após essa oração de Daniel. Oração pedindo a Deus que cesse a chuva. Nesse contexto aqui, o povo de Israel estava com idolatria muito grande, estava pecando contra Deus. Então Elias, o servo de Deus, lá em 1 Reis 17, pede a Deus o seguinte: ó Deus vivo de Israel, de quem sou servo, diga ao Senhor que não vai cair um orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair o orvalho de chuva novamente. E Deus atendeu a oração de Elias. Por quê? Porque o povo de Israel estava pecando contra ele. Então Elias se levantou para não admitir aquela idolatria do povo e intercedeu por eles, que quando Deus fecha os céus, o povo se arrepende e se volta para ele. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui e vá para o leste e se esconda perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá a água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levassem comida para você. Olha que interessante. Deus guarda o profeta dele, e ainda assim dá água para o profeta beber, e ainda manda os animais levarem comida. Olha que poder que tem a oração, gente. Oração para cair fogo do céu. Nesse contexto, tinha lá os 400 profetas de Baal, e eles estavam em oração ali para fazer um sacrifício, para provar que Deus era o único Deus. Elias chamou todos eles e falou assim: vocês ficam aí do seu lado e peça ao Deus de vocês que jogue fogo do céu para queimar o sacrifício. Vocês não podem queimar esse sacrifício. Tem que vir do céu através do seu Deus.
Então, esses profetas de Baal começaram a rodar em volta do altar de sacrifício pagão e começaram a se cortar, começaram a gritar. E Elias até começou a zombar deles. Ó, grita, quem sabe o teu Deus está dormindo. Mas Elias serve o verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, nosso Pai, o Criador. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel, que eu sou o teu servo e que diz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo do céu, e o fogo queimou o sacrifício e a lenha e as pedras, e a terra ainda secou, né? O que Elias fez? Ó? Elias, antes de pedir que o fogo caísse do céu, ele cavou uma vala assim em volta do sacrifício, do altar de sacrifício que ele foi lá e levantou para Deus, e encheu de água. Ele encheu de água ali em volta, que ainda para deixar mais difícil. E Deus manda fogo do céu e ainda seca essa água que está em volta, provando que ele é o único Deus de Israel. E olha o que o povo faz, né? Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E assim foi resgatado aquele povo, saindo da idolatria e retornando para Deus. Então, a oração de Elias não só trouxe a seca fechando os céus, mas também trouxe o fogo no céu, e também depois Elias ora pedindo que caia a chuva. Então a oração também para que venha chuva do céu, pedindo a misericórdia de Deus, e veio muita chuva sobre Israel. Assim como ele pediu para fechar os céus, ele também pediu para que os céus se abrissem novamente. Pedido de orientação a Deus. Então tem oração que você pode fazer para pedir que Deus direcione a sua vida, os seus passos, te ajude em escolhas principais, em escolhas que você vai usar no seu dia a dia, e até escolhas simples. Veja nesse contexto aqui de Daniel 20. Eu continuei a orar e a confessar os meus pecados. Aqui também é muito importante esse detalhe. E também os do meu povo, e a fazer ao Senhor, meu Deus, as minhas súplicas em favor do seu Monte Santo. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. Bem parecido com Elias, hein? E disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Nesse contexto aqui, Daniel teve uma visão. E ele viu ali nessa visão algo que realmente chamou muita atenção, mas ele não conseguiu entender. Então ele pediu orientação a Deus, e Deus mandou o anjo Gabriel. Então esse anjo Gabriel veio e explicou com riqueza de detalhes esse sonho profético, né? Que fala também do fim dos tempos. Muito importante você dar uma lidinha em Daniel 9. Pedindo terras e bênçãos. Também é possível você pedir bênçãos para Deus. Aqui, Jebs, ele orou assim a Deus de Israel: ó Deus, abençoe-me, dai-me muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Aqui ele está pedindo propriedade. Então até isso eu encontrei aqui na palavra de Deus. Alguém pedindo recursos, alguém pedindo terras, né? Para abençoar ele, com certeza ele ajudar o povo de Israel. Porque o povo de Israel era muito unido. E uns ajudavam os outros. Sempre quando um caía, o outro estendia a mão para ajudar. E ainda tem a oração pedindo mais tempo de vida. Em Isaías 38:5, o rei Ezequias estava com uma doença muito grave, ele estava lá de cama. Deus manda Isaías ir lá falar com ele. Isaías chega e explica: ó, é o seguinte, arruma suas coisas aí, bota todo o seu trabalho em dia, sua vida em ordem, porque você vai morrer. Cara, ele entrou numa depressão profunda, começou a orar para Deus, pedir misericórdia, pedindo mais tempo de vida aqui na terra. E aí, antes que Isaías fosse embora, Deus falou assim: ó, volta a falar com Ezequias e lhe dissesse: eu, o Senhor, o Deus de Israel, o antepassado de Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Então ele pediu mais tempo a Deus e foi atendido. O rei Ezequias, ele foi um rei que honrava a Deus.
foi um rei que respeitava Deus. Israel tinha altos e baixos como reis. Alguns eram idólatras, outros vinham destruir toda aquela idolatria que acontecia no reino anterior, que foi o caso de Ezequias, e deixava a casa em ordem, fazia o pessoal orar para Deus, destruir os templos pagãos e reconstruir os templos de Deus para que o povo se voltasse para Deus. Aí aquele rei morria, vinha outro rei e era de novo, novamente, aquele paganismo, vinha outro rei levantado por Deus e era altos e baixos. Se você ler ali 1ª e 2ª Reis, você vai identificar isso. E Ezequias foi um dos reis que realmente fez a diferença em Israel. Ele tinha muita fé e cria em Deus. Mesmo assim, vai chegar um momento ali que Ezequias ele comete um erro, mas esse erro só vem afetar a próxima geração. Em Salmos tem uma oração muito importante para aqueles dias maus, para aqueles dias de aflição, de oração de um homem aflito que na tristeza derrama suas queixas na presença de Deus. Ó Senhor, ouve a minha oração e escuta o meu grito pedindo socorro. Não te escondas de mim quando eu estou aflito. Ouve-me quando eu te chamar. E responde depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Eu estou acabando como a grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto, sou apenas pele e osso. Aí andando alguns versículos para frente, você vai observar algo muito importante. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Você que está aflito, você que está passando por uma grande dificuldade, você que está passando por problemas financeiros, problemas de saúde, ora, peça a Deus, porque aqui a Bíblia, o manual nosso de vida, ele nos mostra como devemos orar, pedindo, entregando todos os nossos anseios e frustrações para Jesus, para que ele venha e nos dê não só a cura que a gente precisa, mas também a paz, que excede todo entendimento, que só vem da parte dele. Continue firmes na oração, sempre alertas, a orarem e dando graças a Deus. Colossenses 4:2, que é Paulo que está nos dando essa dica maravilhosa. Oração de um sofredor. Ó Senhor, meu Deus e Salvador, de noite, na tua presença eu clamo a ti. Ouve a minha oração e escuta o meu grito pedindo socorro. É claro que eu estou lendo apenas uma parte, você pode ler por completo o Salmo 88. E também tem um salmo aqui que eu não coloquei, gente. Você quer descobrir se alguém está sendo atacado por demônios ou deu alguma brecha espiritual e a vida dela está um caos, ela não consegue buscar a Deus corretamente, peça ela para ler o Salmo 18. Ela não vai conseguir ler até o 4º versículo se tiver alguma brecha espiritual. E logo vem a expulsão em nome de Jesus. Ana, ela era esposa de Eucana. Eucana tinha outra esposa chamada Penina, que humilhava a Ana constantemente pelo fato da Ana não poder ter filhos. E eles subiam ali a Siló para orar para Deus, onde ficava ali a tenda da presença de Deus, antes de existir o templo, o tabernáculo ali, onde ficava o sumo sacerdote e a continuação da descendência de Arão como sumo sacerdócio. Aí Ana se levantou aflita em um dia de oração, chorando muito, e orou a Deus o Senhor. E fez esta promessa solene: ó Senhor, Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ou seja, ela pediu um filho. Deus atendeu o pedido dela. Naquele mesmo momento, Eli, o sumo sacerdote, estava ali perto. Falou: ô mulher, não fique bêbada aqui na presença de Deus. E ela falou: não estou bêbado, Senhor, eu estou clamando a Deus. Ele olha para ela e fala: ó, que Deus ouça a sua oração. Ela saiu dali feliz. Depois Eucana teve relações com ela e ela teve um filho que veio a ser Samuel. Samuel veio ser o grande profeta de Deus que ungiu Davi como rei de Israel. Então, gente, olha, Deus ele estava precisando
de um profeta. Ela estava precisando de um filho. Logo depois, Ana veio ter outros filhos e filhas, né? Deus abençoou e abriu a madre dela. O Senhor está longe dos maus, porém, ouve a oração de quem é correto. Provérbios 15, 29. A oração de pedido de socorro. Deus falou assim, ó, ô Jonas, é o seguinte, eu quero que você vá pregar contra Nínive, porque ela vai ser destruída. E Jonas não quis. Pegou um barco para outra direção. Esse barco entrou em uma tempestade, eles fizeram um sorteio e descobriram que era Jonas ali que estava em pecado. E Jonas falou, me atira no mar, que eu estou fugindo de Deus. Quando Jonas foi jogado no mar, uma baleia o engoliu. E lá dentro da baleia, o Jonas orou ao Senhor. Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercaram por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolaram sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença, e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim, e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Então aqui ele está orando e de repente vem, né, essa baleia, engole ele pede, clama a Deus e Deus, né, responde a oração dele fazendo com que essa baleia o vomite lá na praia de Nínive. Aí Jonas, em um só dia, ele sai correndo pregando na cidade inteira: arrependam dos seus pecados ou essa cidade vai ser destruída. E um só dia ele converteu a cidade inteira. Todo mundo se arrependeu. Ele é considerado um dos maiores evangelistas que existem, né? Toda a cidade se converteu. E aí o que aconteceu? Eles se arrependeram e Deus perdoou os pecados deles. Então, esse pedido de socorro de Jonas fez com que essa bênção de Deus caísse sobre Jonas e também ajudasse outras pessoas, uma cidade inteira. Então é muito importante, né? Toda vez que a gente estiver passando dificuldade, não importa a situação que você esteja, pedir socorro a Deus. Oração pedindo cura aos enfermos. Então isso aqui você vê que acontece muito na Bíblia, principalmente ali no ministério de Jesus. Ele ora ao Pai e a pessoa é curada. Mas também pessoas chamadas por Jesus, como o apóstolo Paulo, entre outros, curaram muitas pessoas. Você vai observar, aconteceu algo quando Paulo estava numa ilha, né? O pai do rapaz ali estava de cama, doente, com febre, com diarreia. E Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Essa imposição de mãos também é muito usado na Bíblia, né? Você vê uma imposição de mãos aqui, eu separei aqui a parte, senão a gente vai demorar muito aqui com o vídeo. É feita para ungir reis. Samuel ungiu Davi, colocou a mão sobre ele, ungiu ele com azeite. Era feita ali para ungir presbíteros, ungir ali apóstolos. E também essa imposição de mão era feita para que viesse o Espírito Santo sobre as pessoas, que foi o que aconteceu com Cornélio, né? Um gentil, e Pedro foi lá, colocou a mão sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. E ainda continua, essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns para os outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Eu vou dar uma pausa aqui, ó. Faça oração uns pelos outros. Jó só foi abençoado novamente quando ele orou pelos amigos deles que estavam acusando ele. Então ele foi abençoado 2 vezes mais. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Você vai observar isso em Tiago 5:15 ao 16. Oração de intercessão. Essa oração é poderosa. Uma oração de intercessão, você orar pelos seus parentes, orar pelos seus familiares, né? Amigos, pelos seus vizinhos, pode evitar com que ele caia em uma armadilha de Satanás, pode evitar com que ele aconteça algo com ele e, é claro, pode evitar até que morra. Observe essa oração de intercessão e guerra. Nesse contexto, ali o povo de Israel estava no deserto e eles foram atacados de surpresa ali pelos amalequitas. Então Josué partiu para cima deles com os soldados de Israel para lutar contra esse povo. Então Moisés subiu no monte,
ergueu os braços para cima e começou a orar a Deus. Enquanto Moisés estava com os braços levantados, Josué ganhava a guerra. Mas quando Moisés se cansava e baixava os braços, ele começava a perder vantagem durante a batalha. Observando isso, Arão e Hur pegou uma pedra, colocou Moisés sentado, cada um ficou do lado segurando o braço de Moisés, que estava intercedendo junto a Deus pelo povo. Enquanto ele segurava os braços, Josué venceu a batalha. Então veja o quão é importante a oração intercessória de alguém que é temente a Deus, que está em jejum constante, que está em constante conexão com o Criador e com Cristo Jesus, o nosso Rei. O profeta Elias, ele orou por uma criança e o menino voltou a viver. Você vai ver em 1 Reis 17, 22. O profeta Eliseus, ele chegou numa casa onde uma criança que ele tinha anunciado outra hora que ela ia ter um filho, era uma senhora já idosa, e a criança, morreu. E ele veio, orou pela criança, e essa criança foi ressuscitada. Lázaro morreu, Jesus chega e fala: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, e os seus pés e suas mãos estavam enfaixadas com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Isso você vai observar em João 11, 43 ao 44. A oração de um justo tem grande poder. E Jesus, ele ainda falou para nós, falou: olha, dou autoridade para vocês para curar os enfermos, expulsar demônios, pisar em serpentes, e em meu nome vocês farão milagres maiores ainda. Então Jesus, ele nos dá essa autoridade no nome dele para fazer orações onde é possível fazer coisas maiores ainda do que ele fez em seu ministério. Uma oração de Davi de arrependimento. Essa oração vale para todos nós. Essa foi escrita por Davi quando o profeta Natã falou com ele a respeito do pecado que ele havia cometido com Batseba. E Davi nos ensina a orar pedindo misericórdia a Deus. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti pequei, somente contra ti eu fiz o que detestas. Tens razão quando me julgas, estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que eu nasci. Tenho sido pecador desde o dia que eu fui concebido. Qual a oração é atendida? Então você vai observar que a oração feita com fé é atendida, porque Jesus, todas as vezes que ele ia curar alguém, ele pergunta: você foi curado porque você teve fé, quando ele acabava de curar. Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Mateus 21, versículo 21 ao 22. E a oração atendida pelo Pai, como que é? Jesus nos dá a dica e afirma a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isto será feito pelo Pai que está no céu. Mateus 18, 19. E Jesus ainda nos ensina: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para aqueles que batem. Por um acaso, alguns de vocês, que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede um pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele lhe pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Mateus 7. Volte para Jesus. Ele é o único caminho que te tira das trevas, da escuridão desse mundo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e só pode ser salvo
através de Jesus. Tudo que está acontecendo no mundo nos alerta, lá em Daniel 9, Mateus 24, no livro de Apocalipse. É o momento de você abrir os olhos, é o momento de você acordar espiritualmente falando para a volta de Jesus. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para voltar com ele? Que a paz do nosso Senhor Jesus venha habitar no seu coração, na sua vida, e eu te vejo na próxima mensagem.